Olá, vamos continuar a leitura da Bíblia 365. Hoje, dia 9 de fevereiro, que é o dia 40/365. Vamos dar continuidade à leitura de ontem, lá em Êxodo, capítulo 29, versículo de 1 até o capítulo 30, versículo 10. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturado com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com a roupa sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão, derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-o com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois, tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o de fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo e queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco de sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e asperja sobre Arão e seus filhos e sobre a roupa deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro do cesto de pães sem fermentos colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois tome os pães das mãos deles e queime-os no altar, junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto, na presença do Senhor, como oferta especial para ele.
Depois tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração, pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa, que foram movidos para o alto, diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor. As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. Os descendentes que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para a sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esse alimento, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer esse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação. Depois, purifique o altar fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que o tocar se tornará santo. Estes são os sacrifícios que vocês devem oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia, ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Junto com um deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça outro cordeiro ao entardecer, junto com as ofertas de farinha e vinho, iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então, viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Construam um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça-o quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados, da mesma presença de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro. E coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança. Em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado, e não o usem para holocausto.
oferta de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Agora no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 46. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz: meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa, com meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Preste atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até que aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros os abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?
Disse ele a Pedro: Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Agora em Salmos, capítulo 31, versículo de 19 a 24. Grande é a bondade que reservastes para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoas à vista de todos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei: Estou separado de tua presença. Mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amém o Senhor, amem o Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. E agora, vamos continuar a leitura em Provérbios, capítulo 8, versículo de 14 a 26. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão no caminho da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que as águas brotassem de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem os primeiro punhado de terra. Até amanhã, no dia 41.